Estamos de volta, me reencontrando com o meu banquinho, depois do episódio 1 e 2 de avaliação de história. Estamos aqui hoje com a 7ª geração do Honda Accord, lançado em 2002. Primeiras versões do carro na rua em 2003. Esse exemplar aqui é um 2006/2007. Lembrando que em 2007 para 2008 nós temos a 8ª geração do Honda Accord chegando. Mas o que temos entre 2004, 2005, 2006 e 2007, o ano do carro? Nós temos um período bem interessante, bem legal, que vale a pena a gente relembrar. Nós estamos falando do saída do Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandado de companheiras e companheiras. Até o câmera lá tá rindo, ó. Você não pegou essa fase. Nós temos o primeiro mandado de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que veio inicialmente com um dólar alto. Nós tínhamos um dólar muito alto, nós tínhamos problemas hídricos também no país, pouca a gente lembra, nós tivemos quebradeira da Argentina e tudo isso fez com que no começo, ali um pouquinho antes do Lula assumir, nós tivéssemos um dólar muito alto. O preço dos carros importados também ficou alto. E com o Lula sendo eleito e no seu primeiro mandato, nós tivemos baixas de IPI, nós tivemos o Brasil nadando muito bem na economia, nós tivemos entrada de muitos dólares por conta da China, que tinha um crescimento muito grande, e tudo isso se refletiu aqui nos carros. Aqui nós estamos falando de um carro que entre 2004, 2005, 2006 e 2007 chegou a ter quase 5.500 exemplares ou unidades vendidas em nosso mercado. Para um sedã que é acima do Civic, é uma quantidade muito alta e muito grande, comparado inclusive com o seu concorrente, que é o Camry. O Camry entre 2004, 2005, 2006, 2007 chegou a ter mais ou menos 1.600 para 1.700 carros, segundo os dados do Denatran. Não me lembro agora mais ou menos o número exato do Camry, que eu cheguei a dar uma olhada por alto, mas não chega nem à metade do que foi vendido desse carro. Mas por que esse carro teve um bom comércio? Seu preço. E é o que nós vamos falar daqui para frente. Nós vamos lembrar algumas coisas do 2004, 2005, 2006, 2007. 2007, inclusive, para o cameraman que está ali, ó, é o último ano em que um piloto da Ferrari foi campeão, que foi o Kimi Raikkonen. Isso, o último ano de um piloto da Ferrari campeão, mesma época deste carro aqui. Então, bora para frente, vamos contar mais histórias e apresentar este carro. Enfim, temos aqui, como já dito no começo do vídeo, 7ª geração do Honda Accord. Este aqui, equipado com o motor 2.0, o famoso K20, que todo mundo conhece para equipar as CR-V. Independente disso, de um carro com quase 5 metros, 4,81 m, pesando 1 tonelada e 1.400 e poucos quilos, nós temos um carro que, por incrível que pareça, é econômico. Esse carro aqui está fazendo uma média, a nossa bosta de gasolina, nossa mijolina, está fazendo aqui uma média de 8 km por litro na cidade e uma média de 12 km por litro mais ou menos na estrada. São médias muito boas e eu digo para muita gente ultimamente, quando você vai procurar a Honda Civic, porque o pessoal fica com aquela coisa do carro flex, carro flex, carro flex, mas muita gente termina não encontrando um Honda Civic inteiro. E aí eu digo para muito amigo, quando eu preciso indicar, vai atrás do Accord. A manutenção não é um preço tão absurdo, são as peças da CR-V, como muita coisa que já achei quando fui procurar. E temos um carro, de certa forma, para o porte dele, um carro econômico. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para 2004, 2005, 2006, 2007, a época do governo 6-7. O câmera gostou. Então vamos voltar aqui. Nós temos aqui, como já dito, nós temos o período do governo Lula. Lá para seus 2005, 2006, praticamente nós tivemos uma enxurrada de carro importado no mercado, porque tivemos um dólar barato. O dólar em 2008 chegou a bater R$1,60 mais ou menos. Isso era muito bom para os carros. É aquela época do boom que tivemos logo depois de enxurradas de Camaros, de Escalades. Então tudo isso por conta do dólar, de certa forma, que estava regredindo bastante. Deu quase picos de R$4 antes, 3 e pouco, 3,90 e pouco antes das eleições, e depois com o Lula assumindo nós tivemos um dólar muito barato. Isso influenciou aqui, reflexo nos carros. 2004, 2005, 2006 mais ou menos, nós estamos falando aqui de um carro que tinha um valor de
0 km de 87 mil reais. Era muito, desculpa o termo, por hoje parece meio chulo, mas era um carro muito barato para um carro desse porte. Então vendeu-se muito Honda Accord. Para vocês terem ideia, uma BMW 320i 0 km em 2007 custava praticamente 150 mil reais, ou seja, quase o dobro deste carro. O próprio Honda Accord na versão V6 ou 3.0 já era quase o preço de uma 320i. E você entre ir para um Honda Accord ou uma 320i, claro que muita gente optou por uma 320i, querendo ou não, tinha o status de um BMW, mesmo sendo um 4 cilindros, não sendo um carro V6, como era o Honda. 2004, 2005, 2006, 2007, mais ou menos, nós estamos falando do período da 7ª geração deste carro. Nós tivemos no cinema em 2005, para você que gosta, nós tivemos Christopher Nolan com o Batman, o famoso vilão Ra's al Ghul. Acho que tem o Espantalho também, né? Com Cillian Murphy, você que é o homem do cinema também. Isso, vai na sua cabeça, é. Nós temos em 2005 Batman. Nós temos bilheterias passando do 1 bilhão de reais, com Piratas do Caribe também. Então é um ano frutífero para quem gostava muito de trilogias, para quem gostava também de quadrinhos com Batman. Foi um ano muito frutífero. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dele. Chega de lenga-lenga de história, de cinema, de companheiros e companheiras. Muita gente não vai gostar disso, mas tudo bem, faz parte da história e isso a gente não pode negar de jeito nenhum, até porque muito do que a gente vê como esses produtos, esses carros, para a gente entender como eles chegaram, a gente precisa entender também todo o processo de economia do nosso país. Justamente, quase 6 mil carros vendidos porque nós tivemos um dólar barato e outra coisa que muita gente não se lembra, nós tivemos um boom de financiamentos com 60 meses e 72 prestações. Então, nessa época, nesse período, ainda mais logo depois, o governo baixou o IPI dos carros populares e tivemos uma enxurrada de gente não comprar carro popular. O mercado se aqueceu. E isso fez com que isso aqui também e outros carros vendessem absurdamente. Então não vamos negar a história para poder entender um pouco sobre isso. Mas chega de lenga-lenga e vamos dar uma olhada lá dentro neste 2.0. Bora, cameraman! Enfim, vamos para a parte interna. Temos aqui o famoso fura-virilha, típico dos carros da Honda. Uma chave que não é canivete nem nada. Nós temos a abertura, fechamento de portas e a abertura do tampa do porta-malas e o botão de pânico. Não adianta, padrão dos carros da Honda por muitos anos foi essa chave. Até acho que 2020, 2022, você ainda acha Honda Fit de entrada com essa chave, tá? Aliás, já vi inclusive carros da Mitsubishi, da L200 2024, HPE, carro de 250 mil com chave igualzinho isso aqui, famoso fura-virilha. Vamos lá, aqui a gente tem a ignição do carro, aqui o painel típico, simples, sem muita frescura, parte de RPM, as marcações do câmbio, o velocímetro. O carro está com 127 mil quilômetros, tanque de combustível, temperatura do motor e algumas luzes de indicação. Por exemplo, se eu abro a porta aqui, acende uma luz vermelha que provavelmente não vai dar para ver, mas dá para ver, acho que é a outra aberta lá traseira. Então, painel simples, mas uma altura boa, sem muita frescurinha. Também nós estamos falando aqui do começo dos anos 2000, não se esqueçam disso. Então temos aqui um volante também bem simples, sem muita frescura, todos os controles do piloto automático aqui. Aqui nós temos farol de milha, limpador de para-brisa, farol, coisinhas mais simples. Vindo para a parte de cá, nós temos os dutos de saída de ar-condicionado, temos o sistema de som original, com CD, coloco o CDzinho aqui, não vou colocar agora em nada por conta de direitos de música. Aqui nós temos os controles do ar-condicionado, velocidade, temperatura, e para onde é que o ar vai jogar, em cima, embaixo. Nós temos aqui um grande porta-treco, se eu colocar meu braço aqui mais ou menos, a gente tem até uma marcação mais ou menos até aqui, então bem fundo, para quem gosta de guardar as coisas. Nós temos o câmbio automático aqui, freio de mão aqui, aqui porta-luvas,
lateral de porta com 2 controles, controle de fechamento de porta, travamento de porta e o de abertura do vidro. Temos aqui, não vai dar para ver também, mas vou tentar dar uma levantada, tapete original ainda da Accord. Temos belos bancos, bem confortáveis. Eu cheguei a ter o Accord 2.2, 93, se não me engano, não lembro agora, 94. Os bancos também já eram nesse mesmo padrão, muito bem confortáveis, diga-se de passagem. Nós temos todo um painel soft touch, porta-óculos, luzinha de bordo e bora lá para trás pra vocês terem noção um pouco do espaço. Aqui na frente, para mim, diga-se de passagem, estou bem confortável, tá? Um espaço para viajar, se precisasse viajar, bem confortável. Bem, com 4,81 m de carros, era o mínimo. Aqui atrás, posição para dirigir, para mim, muito boa. Ó. Sobrando, uma alça PQP, bancos extremamente confortáveis. Aqui nós temos um porta-copos e um acesso. Se você precisar pegar alguma coisa aqui no porta-malas, você pode vir por aqui. Se você ficar preso também lá dentro, você sai por aqui. Então, enfim, nós temos um carro com acabamento simples. Estou falando simples porque nós estamos falando de um carro que saiu do pós, ali finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000. Tá? Então ainda tínhamos uma transição tecnológica do analógico para o digital. O próprio New Civic, quando lançado, fez um baita sucesso e já é praticamente um começo dessa tecnologia do que estava por vir dos carros. Mas é um carro muito bom para quem está procurando um sedã grande, de manutenção boa e econômico. Ai. Bem, agora vamos um pouco aqui para a traseira, até para vocês verem um pouco do carro, senão só fica parecendo que o carro está de lado. Nós temos aqui, como já mostrado, a abertura da tampa do porta-malas pela chave. Não sei se vai dar para ver aí um porta-malas gigantesco. Ó. Ó, só para vocês terem ideia. Bem amplo. No linguajar cinematográfico, cabe inúmeros corpos. Nós temos aqui 466 litros de porta-malas. Nós temos um brake light aqui em cima. Nós temos 1,82 m de largura do carro. E aproveitar aqui, a última revisão, manutenção que eu fiz neste carro foi um jogo de velas, uma correia do alternador, rolamento do tensor da correia do alternador e a troca do óleo do câmbio. Tudo isso com mão de obra e tudo a um custo de R$ 2.100. Nada muito absurdo para um carro sedã 2006, 2007. Então, quando eu digo às vezes que o carro é o tipo da manutenção que precisa ser feita, óbvio, mas não é um custo muito absurdo que vai lá para os seus 4 mil, até porque a maior dessas peças agora, o próprio troca do óleo de câmbio, só vou fazer bem mais para frente. O resto depois aqui, que já foi revisado quando eu peguei, já estava em dia. Passeio de freio tudo boas, sangria de freio já tinha sido feita. Eu tive um outro probleminha, coisinha de R$50 me sanou, que foi uma mangueirinha do óleo da caixa da direção hidráulica, que estava com um vazamento, mas R$50 ali resolveu tudo. Então, só para mostrar para vocês que não é um carro absurdo de se manter. Vamos fazer uma mágica, diga-se de passagem. Vamos virar o carro. Nós vamos mostrar um pouco lá da frente. Motor. E faz sua mágica aí, o cinematográfico da câmera. Enfim, vocês não reclamarem. Frente do carro. Nós temos aqui rodas aro 16, calçado com pneus 205/60, tá? E antes que depois alguém me critique, não é Delinte nem pneu Xing Ling, tá? É calçado com pneus Bridgestone. Aliás, nada contra o Delinte também, tá? O pneu Xing Ling. Diz passagem, até porque eu sei, muitas das vezes,
tem cliente ou amigo que precisa de medidas especiais para alguns carros importados, não acha, termina achando na Delinte a pronta entrega. Por isso que termina com a Delinte. Não fica parecendo também que estou criticando quem use. Temos aqui o cofre do motor com cheio de pó, mas tá aí. Temos uma manta. Temos amortecedores aqui também para levantar, nada de varetinha. Toda a parte do motor bem sequinho. Bateria acabei de trocar recentemente também, tem que estar no custo do carro aí. Bateria acho que tem um mês que foi trocado. Então tem mais um custo no carro, mas nada, como eu te falei, absurdo. Tá bastante sujo, porque choveu a semana toda, então só fui fazer sol hoje, porque estou gravando hoje. Era para ter já gravado já o vídeo faz 2 semanas, nas 2 últimas semanas choveu. Então peço desculpas, porque realmente não deu para lavar o carro. Temos aqui os faróis, uma espécie de policarbonato aqui na frente, um plástico. Olha, tá passando um corvetão ali agora, olha o corvetão lá. Ó, pegamos um flagra. Farol de milha. E tá aí todo o desenho do carro nos seus 4,81 m. Fim. Bora pro finalzinho. E faz a mágica. Enfim. Banquinho. Ai. Aí, um pouco do 7ª geração do Accord com seu motor 2.0. Nós temos versão 3.0 também aqui, a V6. E para você que está procurando um Civic, mas está cansado de achar Civic, tá difícil achar Civic realmente inteiro. Coisinha para fazer num carro de 2006, 2005, seus 20 anos aí quase, é normal, não tem o que fazer, vai realmente ter. Mas você tem que olhar toda a parte de mecânica, do que você vai ter, quilometragem, histórico do veículo, que isso é importante. Então você que está procurando um Civic, está cansado de procurar Civic, tá aqui, ó. Começa a olhar a Accord, você vai achar bastante Accord bom. Coisinha para fazer vai ter, isso é óbvio, não tem para onde correr. Esse mesmo aqui eu sei que tem coisa. Eu preciso depois mandar polir farol, ou trocar o farol, faróis novos. Preciso pintar para-choque da frente. Talvez, eventualmente, voltar as rodas para o tom de prata normal, tirar essa roda preta, dar uma envelhecida no carro. Mas são coisas que eu vou fazer agora nos próximos passos. O carro está há 1 ano aqui comigo e nesse 1 ano a dedicação foi com o Mazda, todo mundo sabe. Eu tinha o Mazda 626, o Mazda Capella Station Wagon, que foi vendido, hoje é domingo, estamos gravando, carreguei o carro na sexta-feira, o carro foi vendido na sexta-feira. E agora o próximo passo é começar a se dedicar aqui e depois que finalizar aqui, ou no meio do tempo, procurar uma outra lasanha tão rara quanto o Mazda, que eu já até sei o que provavelmente vamos ter na garagem, mas vamos deixar para o futuro. O futuro a Deus pertence. Mas enfim, tá aí, apresentado. Falamos um pouco do mercado 2004, 2005, 2006, 2007, governo Lula, sobre IPI, a baixa do dólar. Tudo isso ajudou, de certa forma, no nosso poderio econômico. Nós tínhamos um poderio econômico muito melhor, vocês percebam hoje. Estamos falando de um carro que zera R$87 mil. Hoje, com R$87 mil, vocês vão comprar um Mob. Olha essa disparidade. Tem gente que ainda diz que não existe inflação. Isso é de passagem, mas tudo bem. Enfim, tá aí apresentado o carro. Um custo, não vou dizer pífio, porque soa que parece que não estou ligando para o valor do dinheiro, mas com um custo honesto para quem quer ter o carro, sem passar tanta insegurança depois com o carro. Mas tá aí, vamos pegar o nosso banquinho, sair de mansinho e logo logo estaremos com mais um carro aí para vocês.